Pode dizer o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Repetindo: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que foram citadas nos versículos anteriores, ele diz que elas serão acrescentadas à vida daquele que é servo de Deus. Esse versículo, ele vai falar das solicitudes, das necessidades das pessoas, da necessidade do pão, da necessidade da vestimenta, da necessidade da sua manutenção diária. Jesus vai falar aqui para os discípulos e para a multidão a respeito das coisas necessárias para a vida de todo mundo, que é a roupa, que é a vestimenta. Mas Jesus, ele vai dizer que a nossa vida, a minha e a tua vida, ela é mais do que a vestimenta, ela é mais do que a roupa. Ou seja, a minha e a tua vida, ela não consiste apenas em trabalhar para granjear um bem material para a vestimenta física, não apenas para te trazer um alimento físico, o arroz e o feijão. Ele vai dizer que há algo mais importante do que o seu alimento físico diário, há algo mais importante do que a sua roupa que você veste. Ele, na nossa vida, tem uma lista de prioridade. Se você não tem, precisa organizar ou reorganizar a sua lista de prioridade. É uma palavra que, se entrar para o plural, já perde sentido. Prioridades, já saiu, é prioridade. Sempre na minha e na tua vida tem que haver uma escala de prioridade. O que é primeiro, o que vem acima de tudo, o que é que eu devo colocar acima até da minha própria vontade, porque a nossa vontade humana, carnal, você sabe, você entende isso, que a nossa vontade simplesmente humana, movida pela carne, ela é uma vontade que é para pecar, que é para fazer o que não presta. Paulo disse: aquilo que eu não queria fazer, o pecado acaba me movendo, me levando, e eu acabo pecando. Eu acabo fazendo aquilo que eu não gostaria de fazer, porque o pecado é esse domínio que te leva a fazer o que não glorifica a Deus. Mas bem, muitos buscam apenas as coisas da terra, muitos visam apenas as coisas daqui. E aí Paulo vai dizer aos coríntios: maldito todo aquele que a sua visão ou a sua esperança são apenas nas coisas da terra. Maldito é aquele que acha que a vida é só aqui, que o mundo é só aqui, que a sua vida é só vestimenta, que a sua vida é só comida, que a sua vida é só o bem material, é só a riqueza desse mundo. A Bíblia diz que não é bendito, porque se você visa apenas as coisas do mundo, você perde a visão do reino de Deus, você perde o foco do reino de Deus, você se mistura, você se embaraça, você cai em muitos embaraços que você tira a visão de Cristo. Mas, versículo 33, Jesus, ele vai dizer: olha, todas essas coisas são necessárias, mas acima de tudo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro, acima da tua vontade, acima do teu querer, acima do teu ego, acima do teu lucro financeiro, acima das tuas vantagens, acima até da tua própria família. Família é importante, mas o reino de Deus é sempre em primeiríssimo lugar. Se eu busco o reino de Deus, ou satisfazer a vontade de Deus, com certeza eu vou cuidar daqueles que Ele tem me dado como responsabilidade, sendo a família. Aquele que cultiva os valores do reino de Deus, certamente ele será uma pessoa que tem uma vida íntegra, uma vida que Cristo vai poder falar, como falou a Jó: olha, tu conhece aquele homem reto, íntegro, se desvia do mal? Esse é o meu servo Jó. Aquele que valoriza o reino de Deus, ou os seus valores, ele sempre vai estar de forma agradável a Deus. Mas valorizar os valores do reino de Deus não é apenas ler a Bíblia, não é apenas vir à igreja, não é apenas ouvir, não é apenas cantar, não é apenas pregar, não é apenas saber teologia, não é apenas ler a Bíblia toda. Os valores do reino de Deus, eles são demonstrados na sua vida, na prática diária, naquilo que você valoriza. Qual é o centro da sua vida?
Qual é o centro da sua vida? Aquilo que é o centro da sua vida, você gira em torno deste centro. Se o centro da minha e da tua vida for o dinheiro, tudo que eu vou fazer, esse centro vai me direcionar. Esse foco da minha vida vai me levar. E se o meu foco é recursos financeiros, é lucro, tudo que eu faço, eu vou trabalhar em prol desse foco, em prol deste objetivo, em prol deste propósito de vida. Qual é o seu propósito de vida? Qual é o seu propósito de vida nesse mundo? Ou você não tem nenhum? Você tem um, só que você pode não saber, você pode não ter consciência, mas aquilo que você mais ama, aquilo que você mais busca, aquilo que você mais valoriza, é o foco da sua vida. Pode ser qualquer coisa, mas se é o foco, aquilo, você faz a primeira pergunta: eu vou estar centralizando esse meu foco? Por exemplo, se o centro é lucro financeiro, você vai perguntar: se eu fizer isso, eu vou obter bens, eu vou obter lucro? Se o centro for o dinheiro, se o centro for você mesmo, o seu ego, você vai fazer de tudo para não sofrer uma dorzinha na unha. Se o centro for, por exemplo, a esposa, você fazer tudo em função dela, tudo para ela, tudo segundo a vontade dela, tudo segundo o querer dela. Mas o centro da minha e da tua vida tem que ser o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça? É um padrão definido, é um padrão bem ajustado. Mateus capítulo 5 vai falar do caráter daqueles que são servos de Deus, daqueles que são discípulos de Jesus. Ser discípulo é você ter um mestre, a qual o caráter desse mestre você vai absorvendo, você vai colocando na sua vida, você vai colocando na prática diária. Então o centro da minha vida deve ser Deus, o centro da minha vida deve ser buscar, deve ser valorizar, deve ser incentivar, deve ser o crescimento do reino de Deus. Os valores do reino de Deus é o inverso do mundo. O mundo valoriza a vantagem material, o reino de Deus valoriza a pessoa. Jesus ensinou o seguinte: olha, antes de você fazer uma oferta, dizimar, seja o que for, primeiro você vá, se reconcilie, fique em paz com aquele que você está em guerra, em intriga, seja quem for, porque Deus, ele valoriza você como pessoa. O centro do reino de Deus, ele valoriza pessoas. Ele não valoriza o que a pessoa produz, nem o que ela tem, nem os custos que ele tem. Não, o reino de Deus valoriza pessoas. Jesus morreu nesse mundo por pessoas, por gente, não pelo que ele pode ter de bem material, não pelo que ele pode produzir. Paulo diz: olha, eu busco a vossa alma, eu busco o bem espiritual de vocês, não o que vocês têm. O reino de Deus, ele valoriza pessoas, ele faz de tudo para salvar pessoas. Ele faz de tudo, porque o foco do reino de Deus é atingir as pessoas, não é atingir uma empresa, não é atingir uma instituição de forma geral, mas é de cada pessoa, de forma particular. E Jesus Cristo, o que foi que ele mais valorizou? Pessoa. Ele valorizou gente. Ele não focou bens, ele não focou nem construção de templos. O que ele focou foi em pessoas. Então veja bem, se eu valorizo, se eu estou segundo o reino de Deus, eu valorizo gente, eu valorizo pessoas, eu valorizo o bem-estar, não apenas físico, mas o bem-estar espiritual, que é o principal. Se o foco da minha vida for glorificar a Deus, se o foco da minha vida for exaltar a Deus, mas veja bem, o meu foco da minha vida não deve ser regido por uma instituição. A igreja é o lugar onde nós estamos para aprender, mas a minha vida não deve ser regida pela instituição, pela igreja como uma instituição. Ela deve ser regida por princípios. Por princípio. Qual princípio? Os princípios do ensinamento que a Bíblia nos traz. O princípio do reino de Deus. E um dos princípios do reino de Deus é amar. Amar é um dos princípios pilares do reino de Deus. Porque o João 13,16 vai assim colocar o amor, o que ele pode fazer, o que o amor pode produzir.
o que o amor pode trazer de benefício para todas as pessoas. Então, um dos princípios do reino de Deus é o amor, porque nós só fomos atingidos pela salvação de Cristo, pela expansão do reino de Deus, por causa do amor. O amor, Jesus disse: olha, amai uns aos outros para que sejam filhos de Deus. Aquele que não sabe amar, ele não é filho de Deus. Aquele que não conhece o amor, ele não conhece a Deus, porque Deus é amor. E se eu não conheço o amor, eu não conheço Deus. E se eu não conheço Deus, a minha prática não é amorosa, porque Deus é amor. E se eu conheço Deus, a minha prática tem que refletir aquilo que eu digo que conheço. Se eu digo que conheço e não pratico, na verdade eu não conheço. Porque conhecer não é só ouvir falar, conhecer não é só ler. Conhecer entra uma questão prática, entra uma questão de atividade, de entrar em ação, de você, aquilo ser parte da sua vida, das pessoas olharem. Por exemplo, Jesus amava. Naquele jovem rico, Marcos vai dizer que Jesus olhou para aquele jovem e o amou. Nunca Jesus disse nos evangelhos a frase eu te amo. Nunca Jesus disse a frase nos evangelhos eu te amo. Ele nunca disse essa frase, mas a vida dele refletia o amor. A vida dele era pautada, era direcionada pelo amor. Tudo que ele fazia, ele seguia esse princípio do amor. Não precisava ele falar eu te amo, a vida dele falava. É fácil falar eu te amo. Eu quero ver praticar o amor que diz ter. Eu quero ver viver esse amor que diz ter no coração. Jesus, ele nunca disse eu te amo, mas ele demonstrava o amor. Ele vivia o amor. A cada passo dele, você via o amor no coração dele. A cada palavra dele, você via o amor sendo ali transmitido. Em cada momento dele, o amor regia ele. Aquele bom perfume do amor exalava sempre aonde Jesus estava. Aquele bom perfume que Paulo vai dizer que nós temos, o bom perfume de Cristo. Você exala o bom perfume de Cristo, você exala a presença de Deus. Paulo disse: eu não quero apenas pregar, eu quero revelar Cristo em mim. Eu quero que as pessoas vejam Cristo em mim, porque não posso só pregar, eu tenho que deixar, ou eu tenho que trabalhar para desenvolver a minha salvação, para desenvolver um caráter cristão, para desenvolver uma vida de piedade, uma vida de devoção, uma vida de glorificação no nome de Jesus, uma vida de oração, de dedicação, de leitura, de me esmerar para o bem do reino de Deus. Paulo disse: o que importa é eu fazer a vontade de Deus. O que importa é eu pregar o evangelho. Eu estou pronto para viver, estou pronto para morrer. O que me importa é pregar o evangelho. O foco de Paulo era pregar o evangelho. O foco de Paulo era os valores do reino de Deus. E ele dizia: eu já queria ir até Cristo, eu já queria ir para o céu, mas ainda me resta realizar uma obra aqui nesse mundo. Ele disse que vivia não pela questão carnal, mas pela fé no Filho de Deus. Apóstolo Paulo, ele é esse exemplo, que o foco da vida dele era satisfazer a vontade de Jesus Cristo. Ele dizia: eu não vou ser desobediente à visão celestial, eu não vou ser desobediente àquilo que Cristo me direcionou. E Paulo estava pronto, porque o mais importante não era nem a vida dele, era pregar o evangelho. O mais importante não era ele se dar bem, o mais importante era o evangelho ser pregado. E ele viveu de uma forma abnegada, ele viveu de uma forma humilde, ele viveu de uma forma que ele é considerado o maior evangelista de todos os tempos, tirando Jesus. Ele evangelizou aquele mundo todo, e ele deixou aí 13 epístolas escritas para a nossa edificação. Então, meu irmão, caminhando aqui para o encerramento, a nossa vida, ela deve girar não em torno do meu próprio querer,
não em torno da minha própria vontade, não em torno dos meus lucros e benefícios. Se eu for focalizar os meus lucros e benefícios, eu não invisto em missões. Se eu for focar os meus lucros e benefícios, nunca investirei em missões. Nunca darei um centavo para missões. Por quê? Porque aparentemente missão só vai, parece que não vem. Missão parece que só vai o real, parece que o banco lá não multiplica para nós. Aparentemente missão só, você parece que só está tirando do bolso e dando para missões. Aparentemente é isso. Aparentemente você só está dando, e materialmente você pode não olhar, não ver nenhum lucro, não ver nenhuma vantagem nisso. Por que eu vou dar dinheiro para um missionário que está no fim do mundo, pregando para pessoas que eu nem conheço? Se eu não for regido pelo princípio do amor, eu estou lá me importando com quem está morrendo. Teve um camarada, o pastor Jorge, que disse, ele disse: mas tem as almas morrendo lá no campo. Ele disse: não, eu estou matando elas. Não, eu estou matando elas. Se o amor não reger a minha vida, eu não farei missões. Qual é o versículo mais forte sobre missões? João 13,16. Esse é o versículo de missões. Não dá para fazer missões sem o amor. Não dá para fazer missões sem doação. Não dá para fazer missões sem disponibilidade da igreja de Deus. Qual é o foco da tua vida? É o reino de Deus ou é satisfazer as tuas vontades? Se for o reino de Deus, você vai renunciar tudo para glorificar a Jesus. Amém.